Vamos falar sobre essa partida. Porra, eu passei mal hoje. Assim, cara, eu até falei isso no Twitter. Eu tenho 10 anos de profissão. Tem 10 anos que eu trabalho com futebol. E tem 7 anos que eu cubro o Vasco da Gama. De 6 a 7 anos que eu cubro o Vasco da Gama. Eu não sou um cara de ficar extremamente nervoso. Eu não sou um cara de ficar desesperado. Eu sou um cara até, digamos, um pouco mais frio. Principalmente se tratando de Vasco, porque é o meu trabalho. Eu sou um cara muito profissional. Mas hoje não teve como. Hoje tinha muita coisa envolvida. Hoje foi complicado. De verdade, foi complicado entender tudo que estava acontecendo. Foi bem difícil, para ser muito honesto. Tinha muita coisa envolvida, tinha o meu trabalho. Eu já falei aqui para vocês, inclusive, que em outras oportunidades, que talvez se o Vasco caísse para a Série B, ou se o Vasco cair, eu não sei se eu vou mais ter cabeça para poder trabalhar cobrindo uma Série B, cobrindo o Vasco novamente nessa situação. Seria a minha 5ª Série B como jornalista e de fato isso faz mal à minha saúde mental, isso faz mal pro meu dia a dia. Então tinha muita coisa envolvida e hoje eu fiquei muito nervoso, muito mesmo. Mas ainda bem que o melhor aconteceu, ainda bem que o Vasco conseguiu ganhar. E a gente já vai para essa análise aí. E eu já vou falando para vocês, inclusive, que foi um jogo difícil, cara. Foi um jogo difícil e um jogo muito feio. Eu vi muita gente falando, cara, hoje não interessa como é que vai ser. Hoje o Vasco tem que ganhar de qualquer jeito. E foi assim que o Vasco fez. O Vasco hoje ganhou sem jogar bem. O Vasco hoje jogou de forma feia. E até a gente pode analisar a escalação do Ramon, e que acaba contribuindo para isso também. Principalmente no primeiro tempo. Isso é muito nítido. Com a escalação que o Vasco optou por colocar. Até chega ao gol com essa mesma escalação. Mas eu vou pontuar algumas coisas aqui que elas são claras. A primeira: em todos os momentos que a gente critica o Ramon, e eu falo individualmente também, quando eu critico o Ramon, é sempre levando em consideração e sempre com um asterisco, que é o seguinte: se não fosse o Ramon, não haveria crítica a se fazer para o Vasco da Gama e para esse time. Porque se não fosse o Ramon, o Vasco já estaria rebaixado do Campeonato Brasileiro. Essa é a realidade. Isso tem que ser deixado muito claro em todas as oportunidades possíveis. Se não fosse o Ramon, o Vasco já estaria rebaixado no Campeonato Brasileiro. Ok, mas isso não vai fazer com que a gente deixe de analisar o que é o Vasco do Ramon, as escolhas que ele faz, as mudanças que ele faz, seja pro bem ou seja pro mal. Como eu, particularmente, elogiei muito o Ramon aqui, em vários momentos. Eu elogiei realmente o Ramon aqui, porque, repito, o Ramon conseguiu mudar não só o departamento de futebol do Vasco, o Ramon foi muito importante nas contratações e o Ramon foi muito importante também dentro de campo. Só que a escalação que ele fez hoje, assim como ele fez na partida contra o Goiás, eu discordo particularmente. E para quem acompanhou as nossas lives aqui semanais, tanto no domingo quanto durante a semana, que eu fiz uma live na terça-feira, se eu não me engano, eu falei o seguinte: eu não escalaria o Eric Marcos, porque o Eric Marcos é um garoto que tem 19, 20 anos. O Vasco hoje é um time que não tem como pensar em jogar essa responsabilidade na mão dos garotos, tá? Não tem como jogar essa responsabilidade na mão dos garotos. E eu não escalaria o Eric Marcos. E mais, eu também não deixaria o Payet fora. Por quê? Porque esse time, na criação, é um time extremamente limitado. Muito limitado, tá? E eu também não colocaria o Sebastian como o centroavante titular do Vasco da Gama, porque ele nunca fez uma atuação que justificasse a titularidade dele, como o Ramon fez no jogo de hoje, e muito menos como o Ramon gosta de usar o próprio Sebastian o tempo inteiro. Isso é culpa do Ramon? Não toda. A parcela de culpa do Ramon, ela é muito pequena nessa escalação de hoje. A parcela de culpa maior é da diretoria do Vasco, formada por Paulo Brax e, naquele momento, por Luiz Melo, quando o Paulo Brax montou um elenco de mais de 100 milhões de reais e hoje, na 31ª rodada, com os desfalques que aconteceram, o Vasco entrou em campo com Eric Marcos, que tem 19 anos,
Gabriel Peck, que tem 22 anos, e Sebastian, que é um jogador que não faz gol há mais de um ano. Não é culpa do Ramon. Não é culpa do Ramon. O Ramon, ele vai tentando trabalhar com as peças que ele tem. Por exemplo, escolher o Robson é um erro sempre. Sempre. É um erro sempre. E você vê pela partida que o Paulo Henrique fez hoje. Hoje, para você escolher o Eric Marcos, eu vejo que tem até algum sentido no que o Ramon fez. Que é o quê? Velocidade pelas pontas. Ele tentou voltar àquele sistema inicial com o Praxedes, com o Zé Gabriel e com o Paulinho, onde o Vasco conseguia ter velocidade pelas pontas para poder atacar e um meio muito forte. Qual foi o problema do primeiro tempo de hoje? O Cuiabá é uma equipe que se defende muito bem. Essa é uma característica do Cuiabá e é uma equipe que joga por uma bola. Você pode ver que, inclusive, no momento que eles tiveram, que eles estavam atrás do placar e que eles tiveram que propor jogo, por mais que o Vasco tenha feito um jogo sólido na defesa, o Cuiabá tem muita dificuldade para propor. E no primeiro tempo, ficou um jogo muito espelhado, com duas equipes que usam muito as pontas para poder sair jogando. Além disso, se você for olhar esse Vasco, e isso eu também falei durante a semana, esse Vasco ele foi montado para jogar ao redor do Verratti, para jogar com uma referência na área. E a única jogada realmente efetiva que o Vasco tem é fazendo essa triangulação pelas pontas e conseguindo cruzar na área para que o Verratti possa escorar uma bola ou possa de fato fazer um gol. Por que eu falo isso? O Paulinho era o ponto fora da curva dessa equipe do Ramon Dias. O Paulinho fez 6, 7 jogos aí extremamente bizarros, e eu digo positivamente, quando ele chegou ao Vasco da Gama. As primeiras partidas do Paulinho, ele fez jogos de almanaque. Em um determinado momento do campeonato, ele era um dos melhores meias ali do segundo turno. Só que o Paulinho caiu bruscamente de rendimento. E o Vasco sentiu muita dificuldade para construir pelo meio nesse primeiro tempo. Pelas pontas nem se falam, porque o Peck e o Eric Marcos ficaram extremamente limitados. E o Eric Marcos, principalmente, na minha humilde visão, ele sentiu o jogo. Isso não é culpa do Eric Marcos. É porque ele está sendo colocado numa situação de muita pressão, com 19 anos. Ele claramente não é um jogador pronto ainda. E porque o Vasco não tem opção. A verdade é essa. Então o Vasco não conseguiu construir pelo meio, o Vasco não conseguiu construir pela ponta, e a gente viu aquela pobreza de ideias que foi o primeiro tempo entre Vasco e Cuiabá. Além disso, mais uma vez destaco aqui, porque, mais uma vez, o Léo Jardim salvou o Vasco da Gama em uma chance do Cuiabá no primeiro tempo, e ele fez uma belíssima defesa. No segundo tempo, quem começa melhor o jogo é o Cuiabá. O Cuiabá começa pressionando o Vasco. O Cuiabá começa criando as melhores oportunidades, inclusive coloca uma bola na trave. Teve outra jogada que, por exemplo, o Maicon, ele teve uma leitura perfeita, porque ele ficou no mano a mano contra dois jogadores do Cuiabá, um com a bola e o Daverson esperando dentro da área, e o Maicon conseguiu fazer uma leitura perfeita e cortou. Se não era chance de gol, era gol. Entendeu? E aí depois o Vasco começou a se assanhar, digamos assim, mas eu atrelo isso, pra mim, o melhor jogador de linha do meio pra frente, que foi o Zé Gabriel. O Zé Gabriel consegue fazer um lançamento maravilhoso pro Paulo Henrique, e ele, com a ousadia dele, cria o gol do Vasco. Nesse lançamento, o Paulo Henrique invade a área, consegue tocar para trás com a velocidade que ele tem, e tá muito claro que o Paulo Henrique não é um jogador maravilhoso, mas ele é um jogador honesto para essa lateral direita, para essa reta de final de campeonato. Para mim, ele é o titular, ele consegue escorar, o Praxedes pisa na área, e eu vi muita gente reclamando do Praxedes, mas eu discordo totalmente de quem falou mal do Praxedes na partida de hoje, muito pelo contrário. O Praxedes fez uma partida de muita entrega. Ele errou, ele acertou tecnicamente, mas você via o Praxedes se entregando e correndo intensamente o campo inteiro. E ele acaba participando do lance que origina o primeiro gol do Vasco da Gama. Ele coloca a bola, o Sebastian acaba tendo um lance de oportunismo, mesmo tendo feito um primeiro tempo terrível, um primeiro tempo que você não sabe se ele é camisa 9, se ele é segundo atacante, se ele tá jogando... Você não sabe, entendeu? E ele conseguiu chegar na bola. Essa bola bate na trave, sobra pro Gabriel Peck, que com todos os defeitos dele, continua ajudando o Vasco da Gama mais uma vez. E o Gabriel Peck é importante
do jeito dele, da maneira dele, assim como ele falhou contra o Goiás, dessa vez ele fez o gol, assim como em outras partidas ele também falha, ele tem deficiências, ele peca, mas ele é um cara que tá sempre ajudando o Vasco, tá? Então, o Peck faz o gol. E aí eu já vou falar desse lance, porque é um lance polêmico, não tem como falar que não é um lance polêmico, é sim um lance polêmico. E eu vou manter meu discurso, porque aqui nessa live, inclusive eu já tomei porrada e tomo porrada da torcida do Vasco, porque eu sempre falo o seguinte. Não esperem de mim nunca discurso de teoria da conspiração. Tá todo mundo de prova. Eu tenho certeza que tem gente aqui que vê todas as minhas lives. Eu nunca falei aqui que estão querendo rebaixar o Vasco, que existe Operação Salva Santos, que existe Operação não sei o quê. Nunca. Nunca. O meu discurso sempre foi o mesmo, tá? Eles são horríveis. Terríveis. A arbitragem do futebol brasileiro, ela mancha o bom campeonato que a gente tem, rodada após rodada. Para todos os times. Todos. E eu nunca questionei aqui também tecnologia. Eu questiono sempre quem comanda a tecnologia e quem comanda o apito. Eu nunca falei sobre teoria da conspiração. E se a gente for lembrar, o Vasco foi diversas e diversas. Eu conto aqui no dedo 5 vezes fáceis. Fáceis. Eu posso lembrar pra vocês aqui. É Gabriel Peck que não deram pênalti. É o Orediano que não deram pênalti. É o Pedro Raul que não deram pênalti. É gol mal anulado do Paulinho lá no Allianz Parque. Entre tantos outros aqui que eu poderia ficar falando de vezes em que o Vasco foi prejudicado dentro desse Campeonato Brasileiro. E mesmo o Vasco sendo extremamente prejudicado desse Campeonato Brasileiro, mesmo tendo lances que você fala assim, pô, não é possível. O VAR atuou de forma irregular para tirar uma vitória do Vasco lá no Allianz Parque. Não é possível que isso aconteceu. Não é possível. O Vasco teve possíveis 3 pênaltis, onde um foi com certeza no jogo de São Januário contra o Santos, no empurrão no Pedro Raul. E eu não vou falar que estão querendo rebaixar o Vasco? Não. Eu nunca tive esse discurso. Porque eu sempre tive o mesmo. Eles são terríveis, horríveis. Não tem equipe de arbitragem boa no futebol brasileiro. Nenhuma. Nenhuma. Os árbitros FIFAs são tão ruins quanto os árbitros da CBF. E você vai pro lance, a minha impressão, sendo muito honesto pra vocês, na câmera invertida, é de que estava impedido. Milimetricamente? Sim. Um pezinho? Sim. Mas é impedimento. Eu, no meu olho nu, na minha limitação como ser humano, eu acho que estava impedido. Porém, a gente tem que sempre lembrar que, e eu falo, eu não brigo com tecnologia, existe uma coisa chamada paralaxe, que a câmera de TV não consegue ter a visão que tem uma máquina, e a máquina faz essa paralaxe para poder ajustar justamente o que o olho nu do ser humano não vê. Isso tudo tem que ser claro. Então, para mim, é um lance inconclusivo. Na minha limitação como ser humano, eu acho que estava impedido. Mas, dito tudo isso que eu falei, o Vasco foi prejudicado muitas e muitas vezes dentro desse Campeonato Brasileiro. Então, o meu discurso não muda, meus camaradas. Não muda. Sabe qual é o meu discurso? É simples e direto. Eles são horríveis. Horríveis. E assim como o Vasco foi prejudicado diversas vezes nesse Campeonato Brasileiro, se o Vasco foi beneficiado hoje, agora vocês querem que eu fale, que eu me revolte? Sabe de quem é a culpa disso? Dos clubes. Sabe por quê? Os clubes só vão pra TV pra falar sobre da entrevista, chilique, CBF corrupta, campeonato manchado, não sei o que. Quando cai, no próprio, tá? Porque no dos outros é refresco. Quando cai no do próprio, aí vai todo mundo falar sobre arbitragem. Vai todo mundo reclamar de arbitragem, entendeu? No próprio. Mas se unir quando é beneficiado, ou falar quando é beneficiado, todo mundo caladinho. Todo mundo caladinho. E quando reclama, o que acontece? Lá o chorão. Tá chorando. Tá chorando.